Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, nesta segunda-feira, dentro do mês missionário, onde o tema estabelecido, a igreja é missão. Mês de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, e do copadroeiro São Francisco Xavier. Estamos celebrando 17 anos da obra Evangelizar é Preciso. Toda missa é ação de graças, mas a motivação de nosso louvor é essa história que hoje celebramos. A liturgia, o Evangelho de modo particular, tem muito a nos iluminar, como sempre, mas hoje providencialmente. Jesus é interpelado por um mestre da lei, um homem douto, inteligente, bem formado, sabedor da antiga lei, mas que tinha as respostas, só não concordava com elas. Aqui, meus irmãos, é de fundamental importância compreender que não basta saber, não basta conhecer, é aderir. E se Lucas nos diz que em certo momento, quando subia para Jerusalém, os apóstolos disseram: aumenta a nossa fé. É exatamente porque não basta crer em Deus, é preciso aderir a Deus. Não basta saber de Deus, o diabo também sabe de Deus, mais do que ninguém foi criado, não o diabo, mas aquele antes de ter caído foi obra de Deus, mas não crê, não adere, não aceita, não vive a palavra de Deus. Aumenta a nossa fé na adesão. Mas este homem representa muitos dos nossos questionamentos, que disse: o que devo fazer para ir para o céu, para ter herança? Jesus busca na memória algo que todos nós sabemos de cor e salteado. Qual é o maior de todos os mandamentos? Não existe outro: amor. João vai depurando o mandamento a chegar a dizer que o maior mandamento do cristianismo é amar. Mas hoje é citado o Levítico: amar a Deus com todo o coração, com todo entendimento, coração, sentimento, entendimento, razão, vontade, desejo, a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. É sabido. Aí vem a pergunta: quem é o próximo? É um desafio. É um desafio. Quem é o próximo? Para o judeu, próximo era familiar, os patrícios e alguém que lhe tenha feito bem no último ano. E para nós cristãos, quem é o próximo? Razão de nossa missão, motivação de nosso existir. Quem é nosso próximo? A resposta é muito simples: a gente não escolhe o próximo. O próximo está perto de nós. E Jesus apresenta isso contando uma parábola, falando de um homem que ficou à beira do caminho. E eu diria que à beira do caminho existem muitas pessoas hoje. Sempre à beira do caminho nos evangelhos
E se você lembrar, cegos, coxos, paralíticos, são pessoas que desistiram de viver. À beira do caminho são aqueles que estão cansados e pararam. Então, se estamos falando de missão, igreja é missão. Se estamos falando de obra evangelizar, quem é nosso próximo? Quem são os nossos destinatários? Quem são aquelas por quem evangelizamos? Todos, sem esquecer os à beira do caminho. E é impressionante, meus irmãos, que de alguma forma a obra evangelizar atrai exatamente esses. Se você observar nas partilhas, quem vem a este santuário, as caravanas que chegam, os testemunhos que ouvimos, é impressionante perceber à beira do caminho. Pessoas por razões pessoais, por razões familiares, por questões econômicas, por questões, não importa o que for, as pessoas sobem essa rampa machucadas, feridas. As pessoas que ligam, porque existe algo impressionante, quando a pessoa está bem, ela não lembra de Deus. Quando está tudo bem na vida, é engraçado, eu fiz, eu consegui, a gente também é assim. Mas basta a água subir um pouquinho, basta o pé pisar no fosso, a gente lembra de Deus. Então esse à beira do caminho, e aqui falo para todo o Brasil, mas falo para os nossos colaboradores, e eu digo colaboradores voluntários desta obra e do santuário, porque as coisas, graças ao bom Deus, se fundem, não mantendo a identidade de uma forma tão harmoniosa. Esses são os nossos próximos. Mas quem observa o próximo? Jesus fez uma crítica ferrenha no seu tempo e faz hoje. Um sacerdote descendo de Jericó, de Jerusalém, pelo princípio da não impureza, não vou tocar, porque me tornarei impuro. O levita, os sacristãos da época, também não quiseram. É impressionante isso, porque a gente lidar com a fragilidade humana é muito difícil. A gente se incomoda, podemos ser criticados, podemos ser caluniados. É impressionante, meus irmãos, porque enquanto a gente lida com pessoas que não nos oferecem risco, parabéns, como se estivesse no mesmo nível. Mas faz uma coisa diferente da cartilha de uma moralidade hipócrita. Repito, faça uma vírgula diferente do que é comum fazer. E nosso Senhor viveu fazendo fora da cartilha. Jesus Cristo, a vida inteira, eles colocavam um ponto, nosso Senhor uma vírgula, um ponto e vírgula. Como é difícil a missão da igreja, como é difícil a nossa missão. Mas não esperemos diferente, com nosso Senhor foi pior, e Ele mesmo disse: se agiram comigo assim, com vocês será diferente. Não será diferente. Mas um samaritano, um homem, pelo simples fato de existir e ter nascido samaritano, era um impuro. Ele teve olhar, ele teve atenção. Os verbos que aparecem no Evangelho, aproximou-se,
Então, eu diria que nós, como santuário, como obra, esse verbo vale para mim e para você: se aproximar. E aqui a televisão, rádio, é um aproximar-se. Eu sempre falo, a televisão e o rádio, ela tem que trazer a pessoa para ser vista e ouvida. A igreja, as pessoas, as dores e as alegrias, porque senão nós ficamos e perdemos a nossa essência. Aproximar-se. Segundo, debruçou-se. Quem debruça se faz pequeno. Quando você vê uma criança, principalmente a gente que é alto, que é meio elefante na cristaleira, se você quiser abraçar a criança, você tem que abaixar-se. Ora, Deus não fez uma baixada do verbo aproximar-se, abaixar-se, se colocar no mesmo nível. Mas tem algo, curar as feridas. Terceira palavra, curou as feridas. A igreja é chamada a curar as feridas de hoje. Nós somos chamados a isso. Colocar no próprio animal, carregar. Não foi Jesus que carregou nossas dores? Levar a hospedaria. E toda vez que eu lembro de hospedaria, eu diria, porque você sabe que o verdadeiro e bom samaritano é Jesus, por excelência. Ele aproximou-se da humanidade, ele se encurvou para acolher a humanidade, ele tomou sobre si nossas dores, ele levou a hospedaria. Que hospedaria é essa? A igreja, a obra evangelizar. Nós somos a hospedaria. E o Senhor deixou os doentes aos nossos cuidados, os aflitos sobre os nossos cuidados, os angustiados sobre os nossos cuidados. E veja, na verdade, não são nossos. Olha que responsabilidade. Jesus, se Ele fez surgir uma obra, evangelizar é preciso, Ele estabeleceu-nos como hospedaria, e Ele nos manda os seus para que cuidemos. As ovelhas machucadas, para que cuidemos. As pessoas feridas, para que curemos em seu nome. Que responsabilidade a nossa. Que responsabilidade a nossa, em cada gesto. Por isso, eu falei que é providencial o texto de hoje. Para quem está perto da maioridade, 17 anos. É um evangelho lindíssimo. Um evangelho que nos é proposto de Lucas, que tem muito para nossa reflexão e oração. Nós não somos os donos dos hóspedes, eles pertencem a Jesus. Filhos queridos, aumenta a nossa fé, Senhor, não que não a tenhamos, mas para que a nossa adesão e nosso serviço seja melhor. Hoje nós completamos 17 anos da obra Evangelizar. Foi soltado um vídeo há poucos minutos, inclusive para variar. Se puderem subir para o master no final da missa, sempre as improvisações, né? Gostaria de soltar na hora dos avisos.
18 anos do Experiência de Deus, 15 anos da rádio Evangelizar, o vídeo no final da missa, com áudio, 15 anos da obra da rádio Evangelizar, que eu acredito muito na rádio, estimulo muito a rádio, e 11 anos da TV Evangelizar. Hoje, para que saibam aqueles que estão em casa e os que estão aqui, nós temos um número enorme de voluntários no Brasil, diretos e indiretos. Mais de 10.000 capelinhas, peregrinas, mensageiras no Brasil e no mundo. E digo isso porque há 7 anos atrás, Deus nos deu cuidar das suas santas chagas. Se nós entendêssemos isso, não que não existisse, mas na história da igreja é assim. Há certas coisas que vão sendo deixadas de lado. Quantas devoções! Santa Margarida Maria Alacoque, o coração de Jesus. Santa Faustina Kowalska, a misericórdia de Jesus. E pasmem, não sei porquê, pergunte a ele, nos pediu há 7 anos que lembrássemos o mundo das suas santas chagas. Hoje mais de 10.000 capelinhas missionárias no Brasil e no mundo. Eu digo voluntários, pessoas que trabalham aqui neste complexo pequeno. Para quem um dia visitar, vai perguntar onde cabe tanta gente. Mas é impressionante, é o coração da madrinha, da mãe, que faz caber tanta gente, Nossa Senhora do Carmo. 375 funcionários, TV, rádio e interno e externo. Eu lembro e quero enfatizar que a nossa principal missão, é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo nas suas santas chagas. Eu junto as duas palavras e gostaria que assim fosse enfatizado. A pessoa de Jesus Cristo, Concílio Vaticano II. A pessoa de Jesus Cristo, documento de Aparecida. A pessoa de Jesus Cristo e as suas santas chagas. 24 horas de rádio, tudo começou no rádio. 24 horas de TV. Meus irmãos, essa é a nossa missão principal. Esse é o nosso objetivo primeiro. E não foi só na pandemia. Na pandemia, as pessoas estavam engasgadas de medo, tomadas de pavor. E muita gente descobriu rádio e TV Evangelizar. Mas não pararam, continuam. E nós prestamos um serviço missionário e evangelizador de forma impressionante. No Brasil, mas também no mundo pelos aplicativos. A intercessão, repito porque como é importante a gente saber que tem alguém que reza por nós. E a intercessão é nossa parte. Porque nosso Senhor não quer que rezemos só pelas nossas necessidades. Interceder pelos outros, interceder pelo Papa, interceder pela igreja, interceder pelo Brasil, interceder pelos desempregados, interceder pelos que sofrem, interceder pelos moribundos, interceder pelos mortos. A caridade, meus irmãos, eu diria, e saibam, de 2021 para 2022, nesse último ano,
foram 239 toneladas de alimento. 95.277 pessoas que foram atendidas, alimentadas pela sua doação mensal. A caridade que se faz com a pastoral da criança, 10.000 pessoas por mês. A caridade que se faz com o Hospital Mater Dei, a caridade que se faz nos asilos. Só para você ter uma noção, eu falei de alimentos, mas estamos falando de itens de higiene, de leite, de atendimento psicológico, estamos falando de atendimento jurídico, estamos falando de tantas outras formas. A leitura orante, no mundo de hoje, a Léxio Divina, a leitura orante, não existe fé alimentada sem palavra, não existe uma fé autêntica em Deus sem a palavra de Deus. E quando a gente olha para aquele altar, Nossa Senhora do Carmo, a madrinha, São Pio, que muita gente descobriu, e quem não descobriu, faça a experiência. Eu desafio você, estou falando sério, eu estou desafiando você a pedir a Ele, e você vai ver que grande intercessor. Filhos queridos, nos últimos meses, último ano, nós tivemos 16 concessões de televisão abrir em canal aberto. Você sabe que quem tem parabólica digital, é só sintonizar que pega. Nós mantemos um sinal digital no Brasil inteiro, que tem um custo enorme, mas nós já temos 56 RTVs e recebemos mais 16, 5 já ligadas, em Barra Mansa, Joinville, Recife, São Carlos, Socorro, e 11 a serem ligadas ainda. Quando nós fizemos a campanha de Jesus das Santas Chagas, e temos ainda o banner, último dia exposto, aquela sua doação foi para ligar os 5 canais, sabendo que ainda nos falta 11 a serem ligados, concessões já concedidas. Queridos irmãos, irmãs, hoje nós falamos em canal aberto para 19 capitais do país, 912 municípios. Temos Rádio Evangelizar 5, mas que oferece sinal para mais de 1.600. Somos pequenos, mas não somos tímidos. Por quê? Porque eu quero lembrar um aspecto quando Paulo escreve para Timóteo. Timóteo é filho espiritual de Paulo, foi ordenado bispo pelas mãos de Paulo, e Timóteo está vivendo um momento de incompreensão, e a vida, naquele momento, Timóteo teve um abatimento, parece que ele tinha perdido as forças, e Paulo lhe escreve, e é assim que eu termino: coragem, Timóteo, Deus não lhe deu um espírito de timidez. Eu digo a vocês, voluntários e colaboradores, aqui presentes e o que acompanham, Deus não te deu um espírito de timidez, mas
te deu um espírito de fortaleza, de amor, de sobriedade. Então não se abatam por nada. Críticas virão e irão, calúnias virão e virão, elogios virão e irão. A nossa prestação de conta, além de tudo que fazemos, é só a um: Deus. Retidão, seriedade, caminhar sempre no que é certo. É impressionante, meus irmãos, Deus não nos deu um espírito de timidez, e é por isso que o pouco que a gente tem, a gente transforma em ouro. Pouco espaço que nós temos, nós alargamos. O pouco recurso que nós temos, nós potencializamos. A própria circunstância que se vive, nós transformamos em vitória. Queridos irmãos, não sejamos tímidos nem envergonhados. Pelo contrário, com a graça de Deus, com criatividade, com ousadia, nós podemos continuar nossa missão. Porque o que você tem, o que eu tenho, são de fato o mais importante a ser enfatizado. Deus nos deu o espírito de fortaleza, fortes, resistentes, intrépidos, corajosos, amor para cuidar dos hóspedes de Jesus que nos foi confiados, e sobriedade, que nada a ver tem com o vício do alcoolismo. A palavra sobriedade aqui, na língua original, quer dizer mansidão e perseverança. Mansidão e temperança, sobriedade para resistir. E ainda uma última palavra, ele disse a Timóteo e diz a nós: não tenha vergonha de ser testemunho de Jesus Cristo, porque aquele que testemunha será agraciado por Deus. Amém.